Olá, aqui é Adri Cardoso. Eu sou neurocientista, neuropsicóloga clínica, hospitalar e do esporte, e é um prazer ter a sua companhia em mais um Neuropsi Daily. Convido você para me acompanhar na leitura do nosso ensaio diário. Antes de iniciarmos, respire profundamente e permita-se um momento de reflexão junto comigo, mantendo sua presença e conexão com o contexto e o tema de hoje. 7 de janeiro. Ler ainda vale a pena? Dia Nacional do Leitor. O dia 7 de janeiro é celebrado no Brasil como o Dia do Leitor, uma data profundamente significativa do ponto de vista histórico e cultural. A escolha da data remete à valorização da leitura como prática civilizatória, associada à formação intelectual, à circulação de ideias e à construção da cidadania ao longo do século XX. No contexto brasileiro, o incentivo à leitura esteve historicamente vinculado tanto a projetos de alfabetização quanto a disputas políticas sobre quem podia acessar o conhecimento e em que condições. Durante o período republicano, bibliotecas públicas passaram a ser concebidas como instrumentos de modernização e integração social, embora marcadas por profundas desigualdades regionais e sociais. A leitura nesse sentido nunca foi uma prática neutra. Foi regulada, incentivada ou restringida conforme interesses políticos, morais e econômicos. Reconhecer essa dimensão histórica é fundamental para compreender por que ler, ainda hoje, é um gesto atravessado por poder, acesso e exclusão. Ao mesmo tempo, fora das grandes políticas institucionais, a leitura também se consolidou como prática cotidiana silenciosa. Ler antes de dormir, carregar um livro na bolsa, frequentar bibliotecas de bairro, trocar livros entre pessoas conhecidas. Esses gestos aparentemente simples funcionam como micro-rituais de organização do tempo e da subjetividade, especialmente em sociedades marcadas pela aceleração e pela fragmentação da atenção. Assim, o Dia do Leitor pode ser compreendido menos como celebração do hábito de ler e mais como convite à reflexão crítica sobre como, onde, por quem, para que se lê e sobre o papel da leitura na sustentação simbólica da vida cotidiana. Sob a ótica da neurociência, a celebração do Dia do Leitor ganha uma camada fascinante, a de um milagre biológico. Stanislas Dehaene, um dos neurocientistas cognitivos mais influentes da atualidade, aponta que o cérebro humano não nasceu programado para ler, ao contrário da fala. Não possuímos um módulo genético inato para escrita. A leitura é, portanto, resultado de uma reciclagem neuronal. Nosso córtex visual reaproveitou circuitos originalmente destinados a reconhecer formas e objetos na natureza para identificar letras e fonemas. Esse processo criou a chamada caixa de letras no hemisfério esquerdo, reorganizando áreas da linguagem e transformando profundamente nossa arquitetura cognitiva. Assim, celebrar o leitor é celebrar a incrível neuroplasticidade que permitiu à cultura recrutar nossa biologia para expandir os limites da consciência humana. Trata-se de uma atividade altamente integrada, que envolve redes distribuídas entre linguagem, atenção, memória de trabalho, imaginação e regulação emocional. Diferentemente do consumo rápido de informações digitais, a leitura exige continuidade temporal, tolerância à ambiguidade e manutenção do foco, capacidades cada vez mais tensionadas no contexto contemporâneo. Estudos indicam que a leitura prolongada favorece estados de atenção sustentada e contribui para a organização narrativa da experiência interna. Ler não é apenas reconhecer ou receber conteúdo, é construir sentido, estabelecer relações simbólicas e integrar emoções à cognição,
impactando diretamente a autorregulação emocional e a capacidade de elaborar experiências complexas. No entanto, é preciso ir além da descrição mecânica e adotar uma análise biopsicossocial crítica. O acesso ao livro é um determinante de saúde cerebral. A literacia impacta o desenvolvimento do vocabulário e a formação da reserva cognitiva. Quando discutimos a falta de acesso à leitura em contextos vulneráveis, não estamos falando apenas de hábito cultural, mas de uma desigualdade cognitiva estrutural. Políticas de incentivo à leitura devem ser encaradas como políticas de saúde pública e desenvolvimento neurobiológico, combatendo a pobreza de estímulos que limita a plasticidade cerebral. Do ponto de vista biopsicossocial ainda, a leitura funciona como uma tecnologia cultural de enfrentamento do cotidiano, mas sua execução não é universal. Para pessoas com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, a leitura pode representar um desafio executivo considerável. O esforço hercúleo para manter a atenção sustentada, gerenciar a memória de trabalho, que é não esquecer o início do parágrafo ao chegar ao fim, e inibir distratores externos e internos torna o ato de ler uma atividade de alto custo energético. Nesses casos, a leitura nem sempre é o refúgio silencioso descrito pela norma, podendo ser fonte de frustração se as estratégias de suporte e acessibilidade não forem consideradas. Por outro lado, para muitas outras pessoas neuroatípicas, especialmente aquelas com maior sensibilidade sensorial ou necessidade de previsibilidade, ela pode operar como espaço de regulação, oferecendo ritmo, silêncio e contorno simbólico. Essas nuances evidenciam que não existe uma forma única ou ideal de relação com o objeto livro. Além disso, a interface entre neurociência e arte revela que o impacto da leitura vai além da pessoa. A leitura de ficção, especificamente, é um poderoso estimulador da teoria da mente. A capacidade neurocognitiva de inferir estados mentais, intenções e crenças alheias. Ao mergulhar na subjetividade de personagens, o leitor exercita os circuitos da empatia e da cognição social, aprendendo a ler o outro através das páginas. É aqui que a leitura se torna um instrumento de reconstrução coletiva, fortalecendo o tecido social. É fundamental, portanto, evitar a romantização. Ler não é um valor moral absoluto, nem um marcador automático de superioridade ou saúde mental. Seu potencial regulador depende das condições materiais do contexto social, do funcionamento neurobiológico, individual e do modo como se insere na vida da pessoa. Ainda assim, quando acessível e escolhida livremente, a leitura funciona como uma estratégia de sustentação psíquica, ajudando a organizar o tempo interno e a suportar a complexidade do mundo. Neuropsy Daily, uma prática diária de reflexão neurocientífica e biopsicossocial que compreende a leitura como prática cultural, cognitiva e simbólica, capaz de sustentar a atenção, a memória e a organização do pensamento. Em um mundo marcado pela fragmentação do tempo e pela dispersão cognitiva, a leitura pode se constituir como um gesto de cuidado, desde que respeite as preferências, as singularidades, os desafios neurocognitivos e as condições reais de cada pessoa.